Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora Complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross, dois modelos que vocês já viram várias vezes aqui no nosso canal. Só que tem um detalhe, eles nunca estiveram num comparativo frente a frente. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora nesse vídeo. Para isso, a gente escolheu respectivamente já as duas versões topo de linha de cada um deles. Então no Creta a gente trouxe aqui a versão Ultimate. Como característica dessa versão, ela é hoje a única equipada com um motor 2.0 aspirado. Já teve esse motor no passado, aí numa versão série especial do N-Line, mas foi uma série limitada. Então só a Ultimate na prática traz esse 2.0 aspirado. E o Volkswagen T-Cross também na versão topo de linha Highline. Aqui é o único T-Cross equipado com um motor 250 TSI, porque as demais versões do T-Cross usam o motor 200 TSI. Portanto, a gente tem dois modelos aqui que são bastante completos em matéria de equipamentos e recursos. Mas qual dos dois que vai melhor? É isso que a gente vai responder para vocês nesse vídeo. Iluminação dianteira. São parecidas, mas não são completamente iguais. Começando aqui pelo carro da Hyundai, você vai ver aqui um conjunto de farol iluminado em LED. Esse aí é o farol baixo. Aí você vai ter também o farol alto em LED. Luz de pisca em baixo incandescente e o farol auxiliar, como vocês estão vendo aqui, é uma iluminação halógena. Quando a gente vem no carro da Volkswagen, temos aqui o farol baixo em LED, o farol alto em LED, a luz de pisca nesse caso vai ser em LED e o farol auxiliar halógeno. Agora, o que tem de diferente aqui? O carro da Hyundai tem um farol alto automático. Então, à noite ele entende o que está à frente do veículo. Se você colocar lá na posição alta, ele vai comutar automaticamente o farol alto, né? E desligar quando tiver trânsito. O recurso não está disponível aqui no T-Cross. Porém, o Volkswagen T-Cross tem a iluminação de curva. Como é que ele faz isso? Você está com o farol auxiliar desligado, virou o volante, ele acende o farol auxiliar para o lado que você está virando o volante. O Hyundai Creta não tem isso. Tem outra diferença entre os dois carros. Ambos têm ajuste de altura do facho do farol. Só que no carro da Hyundai você faz isso manualmente através de um botão. Já no carro da Volkswagen é automático. Você deu partida no carro, ele faz o cheque automático do nível de altura. E outro detalhe importante. Aqui no carro da Hyundai, essa iluminação de LED é série. Você não paga mais por isso. Já no Volkswagen T-Cross, se você quiser esse farol em LED, é um opcional de fábrica. Assistências à condução. Aqui tem diferença entre os dois carros. No caso do carro da Hyundai, você vai ter o radar eletromagnético ali na parte de baixo do para-choque e a câmera ali no para-brisa. Então, o Hyundai Creta na versão Ultimate e apenas na versão Ultimate, você tem controle de cruzeiro adaptativo por conta do radar que está lá embaixo. Eu estou destacando isso porque as outras versões do Creta não vão ter ACC, apenas a Ultimate. E a câmera ali no para-brisa, você tem aí, por exemplo, o sistema de aviso de saída de faixa e permanência, inclusive com centralização de faixa. Quando a gente vem no carro da Volkswagen, o que a gente tem aqui é um radar eletromagnético atrás do símbolo da Volkswagen. Então esse carro aqui também tem o controle de cruzeiro adaptativo, mas ele não tem a câmera ali no para-brisa. Então aqui você não tem função de aviso de saída de faixa ou centralização. A gente consegue ver que os dois carros estão equipados com assistências, ambos têm alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, mas o carro da Hyundai, em matéria de assistência à condução, será mais completo por conta da câmera. E os assistentes de manobra em baixa velocidade? Pois bem, os dois modelos contam com 4 sensores ultrassônicos na frente e 4 sensores ultrassônicos atrás. Só que aqui o carro da Volkswagen começa a levar vantagem, porque ele tem sensores na lateral, aqui na frente e lá atrás, 2 de cada lado, porque o carro conta com o Park Assist, o sistema de estacionamento semiautomático. Aquele que procura uma vaga para você, né? Você está passando, ele vai procurar a vaga e aí ele vai te ajudar na manobra. O que você tem que fazer? Engatar ré, engatar drive, acelerar e frear. A manobra do volante ele faz automaticamente.
recurso não está disponível no Creta. E tem mais. Esses sensores também têm o sistema de frenagem automática em manobra. Você está manobrando o carro, o sensor de estacionamento já está avisando você que tem um obstáculo. Mesmo assim, você não freou o carro. O que ele faz? Ele freia o carro para tentar evitar ou mitigar uma colisão quando você está chegando perto do obstáculo e não tomou nenhuma atitude. É um recurso também que ajuda a diminuir danos no carro ou até mesmo prevenir um acidente. Esse recurso que o Volkswagen T-Cross tem, o Hyundai Creta não tem. Porém, o Hyundai Creta Ultimate tem um recurso que o carro da Volkswagen oferece, que são as câmeras 360 graus. Então, quando você está manobrando em locais apertados, que você precisa ver o que está acontecendo com o carro, além da câmera dianteira, existem mais duas sob os espelhos laterais. E essas câmeras, além das manobras em baixa velocidade, também tem a função de ponto cego na estrada. Quando você dá a seta para um lado ou para o outro, ele projeta a imagem do ponto cego usando as câmeras laterais diretamente no campo visual do motorista. Isso acaba sendo um recurso muito legal no carro da Hyundai, que o carro da Volkswagen não oferece. Aqui a gente tem a eterna disputa entre um motor aspirado com um motor turboalimentado. Mas antes da gente falar das diferenças, vamos dizer aquilo onde eles são iguais, porque ambos os carros são tração somente nas rodas dianteiras e os dois modelos equipados com um câmbio automático. Outra coincidência, são motores 4 cilindros, só que acabaram aí as semelhanças. No Hyundai Creta a gente tem um motor 4 cilindros 2.0 aspirado, que se você olhar aqui na parte de cima está escrito SmartStream, mas isso aqui é relativamente recente, foi uma rebatizada que a Hyundai deu nesse motor. Na prática, ele é um motor 2.0 da família NU, que é uma letra grega aí que eles usam para designar essa família. Esse motor a gente já viu em outros carros. A exemplo, o iX35 usou esse mesmo motor. Até mesmo modelos da Kia, como o Cerato e até mesmo o Sportage, utilizaram esse motor. Kia e Hyundai pertencem ao mesmo grupo industrial. Pois bem, ele é um motor 2.0 bem raiz. Por quê? Além de ser aspirado, tem injeção indireta de combustível, duplo comando variável acionado por corrente. Historicamente, a gente ouve falar que é um conjunto bastante resistente por conta dessas características. Aqui no Volkswagen T-Cross a gente tem um motor 4 cilindros, 1,4 litro turboalimentado. E aqui o sistema de injeção é direto. Outra coisa, duplo comando variável, aqui acionado por correia dentada. Esse motor aqui também é um motor muito consagrado. Estamos falando do 250 TSI do grupo Volkswagen. Por que eu chamo de grupo? Hoje você encontra esse motor aqui no T-Cross, tem esse motor no Taos, tem no Polo GTS, tem no Virtus Exclusive, mas no passado esse motor já foi usado na Tiguan, já foi usado no Jetta e até mesmo modelos da Audi já tiveram esse motor, como o A3 e o Q3, e isso só no mercado brasileiro. Porque em outros mercados esse motor também foi amplamente utilizado aí em veículos do grupo Volkswagen. A gente pode falar que é um motor também de bastante sucesso. E por conta dele ser turbo, o que tem de diferença principal? Uma disponibilidade de torque maior do que um motor aspirado. Entretanto, a correia dentada aqui não é aquela solução melhor para longevidade em matéria de manutenção. Portanto, a gente está vendo características bem diferentes entre os dois carros. E os números aqui dos motores, começando aqui pelo carro da Hyundai, potência máxima varia de 157 cavalos na gasolina a 167 cavalos no etanol. Torque máximo varia de 19,2 kgfm na gasolina a 20,6 kgfm no etanol. Quando a gente vem no carro da Volkswagen, a potência máxima é sempre a mesma, quer seja no etanol ou na gasolina, de 150 cavalos. Já o torque máximo é de 25,5 kgfm, também igual nos dois combustíveis. Esse torque máximo dá origem ao nome do motor, 250 TSI, porque 25,5 kgfm é igual a 250 Nm, que é o que dá o nome aí de 250 para o motor. Então o que a gente consegue ver aqui? O modelo aspirado vai ter mais potência por causa da cilindrada do motor. Já o modelo turbo tem mais torque, que a gente acaba usando mais no dia a dia, né, na aceleração, até mesmo na retomada de velocidade.
E tem uma outra característica importante, né? Onde o torque é disponibilizado. No carro da Hyundai, o torque máximo é obtido em 4.700 rotações por minuto. Já o carro da Volkswagen, o torque máximo é obtido em apenas 1.500 rotações por minuto. Então você vê que o motor turbo tem um rendimento de torque muito superior ao motor aspirado. E o consumo desses dois carros? Estamos mostrando para vocês aí na tela os números oficiais do Imetro para os dois modelos. Só que nós vamos conduzir o nosso teste aqui, o comparativo, utilizando o etanol como combustível. Motivo: não ficamos com o carro tempo suficiente para trocar o combustível do tanque deles, e eles vieram abastecidos com etanol. Mas olhando aí os números do Imetro, pelo menos pelo Imetro, o Volkswagen T-Cross aparece como mais econômico. Mas é claro, nós vamos testar isso e trazer para vocês tanto a medição na cidade quanto na estrada da nossa medição. Só de olhar aí na tela, parece que o Hyundai Creta é maior que o Volkswagen T-Cross. E não é parece, ele é. O Creta tem 4,30 metros de comprimento, 1,79 de largura e 1,63 de altura. Quando a gente vem no carro da Volkswagen é praticamente 4,20 metros no comprimento, 1,76 de largura e 1,57 de altura. Agora, tem um detalhe importantíssimo nessas medidas. Por quê? Quando a gente vai para o entre-eixos, o carro da Hyundai tem 2,61 metros. Já o carro da Volkswagen tem 2,65 metros. A gente sabe que essa medida ela é muito importante para o espaço interno. Então o que a gente vai medir para vocês é espaço de banco traseiro e porta-malas para ver o quanto que essas medidas impactam nesses valores. Quando a gente fala da construção dos dois carros, existem muitas semelhanças. Por quê? Ambos utilizam suspensões totalmente independentes na dianteira do tipo McPherson e suspensões semi-independentes na traseira usando o eixo de torção. Outra semelhança, ambos os carros utilizam freio a disco nas 4 rodas. Vários concorrentes deles na categoria têm freio a tambor. Então aqui você vê que eles estão na barra de cima. Então as diferenças estão onde? Roda e pneu. Começando aqui pelo carro da Hyundai, roda em liga leve diamantada aro 18 polegadas, com pneu 215 de largura, perfil 55. Quando a gente vem no carro da Volkswagen, roda em liga leve diamantada em 2 tons, só que aqui ela é aro 17 polegadas. O pneu aqui tem largura 205, perfil 55. Então o que a gente encontra aqui? O carro da Hyundai tem uma roda maior, só que o pneu é mais largo. Então se a gente for ver o flanco do pneu, a altura em borracha, o carro da Hyundai acaba tendo um pouco mais de altura que o carro da Volkswagen. Então na hora de você pegar buraco e ter menos risco de rasgar ou fazer bolha, o carro da Hyundai vai melhor. E também, na hora de fazer curva, como o pneu da Hyundai é 1 centímetro mais largo, a gente espera uma maior estabilidade no carro da Hyundai, pelo menos por conta da teoria do pneu mais largo. Na parte traseira dos veículos, o que muda é o design, mas as escolhas construtivas são exatamente iguais. Falando de iluminação, aqui no carro da Hyundai você tem iluminação de lanterna e luz de freio em LED. Já a luz de ré, que fica aqui na parte de baixo do para-choque, e a luz de pisca, que fica nessa porção, são lâmpadas incandescentes. Mesma coisa acontece aqui no carro da Volkswagen. Vocês estão vendo a iluminação de lanterna em LED, iluminação de freio também em LED. Já a luz de ré e a luz de pisca, que fica nessa porção, são lâmpadas incandescentes. E os dois carros têm câmera de ré com 4 sensores de estacionamento. Mudança construtiva nenhuma, é só a questão do design. Porta-malas, espaço é importante. Vamos começar pelo carro da Hyundai. A marca informa que o Creta tem 422 litros na medição VDA. Lado direito, você tem um ganchinho moldado na estrutura aí do acabamento para prender sacolinhas, e o lado esquerdo, iluminação. Também temos nas laterais do porta-malas esses desníveis que são bons para quando você tem que colocar coisas que não devem ficar rolando. Então esse pequeno desnível é o suficiente para evitar esse deslocamento. E aí nós temos um piso que você consegue levantar. A gente tem acesso ao pneu de step. Inclusive, você pode colocar o piso desta forma aqui. Tem um encaixe ali na ponta para deixar o piso assim e ficar mais fácil acesso ao step. Só que aqui a gente tem aquele step temporário, que não é muito legal, porque quando você aplica ele,
altera a dirigibilidade. E não dá para entender porque que a Hyundai fez essa escolha. Por quê? Aqui nós temos espaço para colocar um pneu integral. Se vocês olharem o piso, ele vai ficar nessa altura aqui. É mais do que suficiente para ter um pneu integral. Então, se você aplicar o step e tiver que guardar a roda original com o pneu furado, você vai ter espaço aqui. Então não tem motivo para aplicar um step temporário, sendo que você tem espaço para ter um pneu integral sem comprometer espaço do porta-malas. Escolha errada da Hyundai. No Volkswagen T-Cross, o espaço declarado é de 373 litros na medição VDA. Aqui a gente tem os ganchinhos dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Fica mais fácil prender sacolinhas. A iluminação fica só do lado direito. Uma coisa que o T-Cross já teve no passado, a gente até consegue ver mais ou menos isso. Tá vendo essa marcação aqui? E também este negócio aqui que é retrátil? No passado esse carro tinha o sistema Save, que era um piso de porta-malas variável. Tinha um piso mais alto e um piso mais baixo. Infelizmente a Volkswagen tirou esse recurso que era muito legal do T-Cross. Uma pena. E aí quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente encontra um step, que não é fininho, pode não ser da mesma medida do pneu de rodagem, mas é um step integral, na medida 195/65 aro 15 polegadas. Então quando você aplica esse step, você não tem alteração da dirigibilidade. Tá numa viagem longa lá, seus 800 quilômetros, pneu rasgou com 300 quilômetros de viagem, tem que fazer mais 500. Esse step aqui, a dirigibilidade fica mantida. Só tem aquele adesivo limitando a velocidade por motivo de força de lei, tá? A lei obriga aquele adesivo quando o pneu não é da mesma medida do de rodagem. Mas você pode usar o carro normalmente que não tem problema nenhum. E como tem um pneu integral, na hora que você guarda o pneu, também não tem problema. Então a solução da Volkswagen para step é melhor. Mas o porta-mala do T-Cross pode ter o espaço ampliado para 420 litros. Como é que você faz isso? Puxando o banco aqui na frente, descendo essa travinha aqui, você vai ver que o banco fica mais para frente. Nesse caso, a capacidade máxima com os dois bancos para frente é de 420 litros. Com os bancos rebatidos, qual dos dois carros que é mais funcional? Vamos começar aqui pelo carro da Hyundai. A gente percebe quando a gente rebate os bancos, você fica com uma plataforma quase que totalmente plana. Não chega a ser totalmente plana, porque tem um pequeno desnível aqui entre o piso traseiro e o encosto do banco, mas é um desnível pequenininho, então se você tiver que deslocar coisas mais pesadas, você vai conseguir fazer isso com uma certa tranquilidade. E esse piso aqui do porta-malas, ele não é móvel, né? Apesar da gente ter um pouco mais de espaço aqui embaixo, por conta do step que é menor, você não consegue descer essa tampa. Quando a gente vem aqui no carro da Volkswagen, quando a gente faz o rebatimento, né, fica aquele degrauzão aqui, né? Você consegue ver um degrau bem grande entre o encosto rebatido e o piso do porta-malas. Isso por quê? Lá no passado, quando esse carro tinha o sistema Save, né, aí você tinha o piso em dois níveis, ele formava um piso quase que plano, mas a Volkswagen acabou tirando esse recurso. Então se a gente for falar em matéria de espaço total que você consegue utilizar, certamente no carro da Volkswagen você vai ter mais espaço por conta do porta-malas mais fundo. Mas na hora da praticidade de deslocar ou coisas mais pesadas entre o porta-malas e o encosto, aqui no Hyundai Creta será melhor. E para o cinto de segurança não ficar batendo, cada carro tem a sua solução. Aqui no carro da Hyundai, você insere o cinto de segurança num chanfro, num pequeno chanfro que tem aqui do lado, ó. Você coloca o cinto de segurança aqui e aí ele não fica batendo. Quando você vem no carro da Volkswagen é um pouquinho diferente. Você tem aqui uma espécie de dobrinha que você coloca para que o cinto fique preso. Então a gente consegue ver soluções diferentes, mas as duas funcionam para prender o cinto. E o que a gente faz com o tampão, né, já que vai rebater o banco para poder transportar mais carga. Aqui no carro da Hyundai, olha só, o tampão ele é relativamente grande. Então se você tentar colocar ele aqui na parte de baixo, você pode ver que ele não encaixa ali, ele é mais largo do que a parte de baixo. Mesmo que você recue ele aqui um pouco, então esse tampão ele tem que ser colocado, por exemplo, ali na frente, né? Ali entre os bancos. Vou mostrar para vocês aqui como é que faz para você poder levar o tampão junto. A melhor solução
é você colocar aqui ele nesse espaço para poder transportar o tampão junto e não ter que deixar na sua garagem. E no carro da Volkswagen, o tampão aqui é um pouco mais leve e um pouco mais estreito. Então, você pode colocar lá na frente nos bancos? Pode, mas olha que legal. Dá para você colocar o tampão, por exemplo, aqui embaixo. Você pode deixar ele aqui mais rente à parte de trás do porta-malas, pode colocar ele dessa forma, ou também pode colocar ele dessa forma aqui. Não recomendo muito aqui, porque se você colocar coisas pesadas aqui, você vai forçar a parte do tampão. Então o melhor mesmo é que ele seja colocado com essa parte para baixo. Você pode colocar ele aqui assim ou para cá, além de colocar ali no banco. Não é a solução ideal, mas vocês estão vendo que é um pouquinho mais prático de organizar o tampão no carro da Volkswagen. Chave presencial e suas funções. Estou com as duas chaves aqui, vou colocar no bolso. Os dois carros estão destrancados com os vidros abertos. Então vamos lá, carro da Hyundai. Apertou o botãozinho aqui na maçaneta, trancou a porta, rebateu o espelho, fechou os 4 vidros. Carro da Volkswagen não tem botão, é um sensor. Você aproxima a mão aqui do sensor, tirou a mão, fecha os 4 vidros, rebate os espelhos e também tranca as portas. Aqui, exatamente igual nos dois carros. Para abrir a porta, o carro da Hyundai, colocou a mão na maçaneta, nada acontece. Aperta o botão, ele faz o destrancamento e a extensão aqui do espelho para você poder fazer o acesso. O carro da Volkswagen não tem botão. Você coloca a mão na maçaneta, olha só, ele já destranca o carro e estende o espelho. Nesse ponto, os dois carros exatamente iguais. O que mais que a gente pode fazer pela chave? No caso da Hyundai, apertou aqui para destrancar e segurou, o que ele vai fazer? Abrir os vidros. Só que se você tirar o dedo do botão, ele para a abertura. Quer abrir até o final? Aperta e segura de novo. Ele vai fazer a abertura aí dos 4 vidros, claro, já destrancou o carro. Carro da Volkswagen, apertou para destrancar e segurou, abre os vidros. Tirou o dedo do botão, ele também para. Quer abrir até o final? Aperta e segura, ele vai abrir os vidros até o final. E aí o carro já está destrancado. Mais uma vez, funções iguais. 2 carros destrancados e para fazer o fechamento. Carro da Hyundai, apertou uma vez aqui para trancar, soltou o dedo, ele já trancou, fechou tudo automaticamente. Carro da Volkswagen, apertou para trancar uma vez, ele também tem exatamente as mesmas funções. Abertura da tampa do porta-malas, como é que funciona? Os dois carros estão trancados, a gente sabe disso porque os espelhos estão rebatidos. Então, se você se aproximar do porta-malas dos dois modelos com a chave, no caso do carro da Hyundai, sem apertar nenhum botão, eu vou apertar um botãozinho aqui na tampa, ele vai perceber a chave e vai fazer a liberação. A mesma coisa acontece no carro da Volkswagen, ele percebe a chave e faz aqui a liberação. Agora, existe uma outra forma de você fazer a liberação da tampa. Imagine que você está longe do carro, não está muito perto. Tem uma pessoa querendo acessar o seu porta-malas e você vai dar o comando à distância. Então, ó, confirmei o trancamento nos dois carros. No caso do carro da Hyundai, você vai apertar o botão aqui do porta-malas e segurar, ele vai dar essa confirmação luminosa. Aí qualquer pessoa que chegar ali, mesmo sem a chave, vai conseguir abrir o porta-malas. E no carro da Volkswagen é um pouco diferente, porque quando você aperta esse botão, ele faz essa liberação mecânica, né? Aí qualquer pessoa pode vir aqui e puxar o porta-malas e abrir. Vocês estão vendo que o funcionamento aqui no caso é um pouco diferente. E aí também é uma questão de preferência. Se a pessoa prefere que o porta-malas seja liberado, mas não destrancado, ou simplesmente destrancado. Mas o carro da Hyundai tem uma função a mais na chave. Se a gente olhar as duas chaves aqui, vocês vão perceber que nós temos esse botãozinho aqui na parte de baixo, que quando você aperta e segura, ele dispara um alarme no carro, né? Então se você quer espantar alguém que está do lado do carro, quer chamar a atenção do veículo, ou até mesmo quer localizar o carro num estacionamento, você tem essa função adicional no carro da Hyundai. Banco traseiro do Creta, esse carro tem 2,61 m no entre-eixos. Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para sentar lá. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho pouco mais que 1 palmo fechado. É um bom espaço. Movimentação de pés é generosa. Eu consigo até colocar aqui um pé atrás do outro praticamente. Então você tem bastante espaço para as pernas. Eu ainda vou destacar que a inclinação desse encosto ela é bastante favorável. Você não fica aqui naquela posição muito ereta, você fica numa posição mais
relaxada aqui atrás. O carro ainda conta com saída de ar-condicionado para o banco traseiro, uma tomada USB aqui do tipo A e esse espaço que serve para você colocar de repente o smartphone e ligar o cabo aqui para carregamento, né? Um conjunto que funciona bem. Mostrando também aqui alça de segurança no teto, vocês estão vendo aqui a luzinha de leitura que não é LED, é uma incandescente, mas o ganchinho para você poder pendurar cabide aqui atrás. E vocês estão vendo que o teto solar panorâmico ele vem bem aqui atrás, então mesmo quem está sentado aqui no banco traseiro consegue ter aí uma visão superior muito legal aqui nesse carro. Acabamento aqui atrás, então aqui na parte superior é plástico duro aqui embaixo. Isso que vocês estão vendo também é um plástico duro, mas ele tem um acabamento um pouco mais sofisticado. Nessa região aqui a gente tem um couro acolchoado, aqui um lugar para você poder puxar a porta, acaba funcionando como um porta-objetos porque a parte de baixo aqui é fechada. E aqui do lado na porta você tem espaço para colocar lata ou garrafa e alguns objetos pequenos a mais aqui na porta. Então a gente vê que a porta até que é bastante funcional no Hyundai Creta. No Volkswagen T-Cross nós temos 2,65 m no entre-eixo. Usando o mesmo critério de bancos, do meu joelho ao encosto do banco, aqui eu tenho um palmo aberto. Então tem mais espaço no T-Cross do que no Creta. Movimentação de pés é mais ampla no T-Cross, olha só. Como você consegue trançar as pernas aqui, então você tem mais espaço efetivamente. Inclinação do banco, eu vou dizer que os dois carros acabam sendo muito parecidos. Outra coisa que é igual, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, T-Cross também tem. Só que aqui são duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos, é uma a mais. Porém não tem aquele porta-objetos para você deixar aí o seu smartphone. Falando de teto solar, tá vendo aqui? O teto solar aqui começa nessa porção. Diferente do Creta, que quem está aqui atrás desfruta melhor da vista superior. Então, para quem vai atrás, o teto solar do Creta é mais legal. Agora, algumas coisas que faltam aqui, né? Cadê a alça de segurança? Não tem iluminação e também não tem ganchinho. Então, onde o T-Cross ganha? Espaço e uma porta de USB a mais. Já o Creta tem outras coisas que esse carro não oferece. E a porta do T-Cross? Também temos aqui plástico duro em quase toda a porção. Aqui você tem uma cor diferente no meio da porta. Aqui também é couro acolchoado para você apoiar o braço. Aliás, é uma área um pouco maior. E na hora de guardar coisas, o Volkswagen T-Cross tem mais espaço na porta, efetivamente, do que o carro da Hyundai. Dá para guardar muito mais coisa aqui do que no Creta. Na parte da frente, os bancos são micro perfurados, inclusive com uma espuma suave. Aí a gente tem esse tom creme e o tom marrom, contornando e até aqui na parte superior. Painel à frente do passageiro e até mesmo do motorista, você tem uma parte em plástico duro aqui embaixo. Aqui também é um plástico, mas você vê um acabamento diferente, é um plástico um pouco mais trabalhado e alguns detalhes em preto piano. Quando a gente vai para a porta, mesmo acabamento do painel. O plástico claro, tem o plástico duro em cima e embaixo e um espaço muito bom para guardar coisas. Aí você pode colocar garrafa ou latinha e um espaço adicional para colocar mais coisas. Para fechar, o porta-luvas, que tem um espaço razoável. Não é muito pequeno, mas também não é dos maiores que a gente encontra aí no mercado. Aqui entre os bancos, você tem esse descansa-braço com couro acolchoado. Você pode levantar ele, mas olha só, não tem um ajuste de altura e nem dá para você puxar para frente e para trás. Parte de baixo, porta-objetos, não existem tomadas de conexão aqui dentro. Aí você tem dois porta-latas ou porta-copos. Esse console aqui é bem organizado, porque ele vai ter botão para ligar e desligar o sensor de estacionamento, acionar as câmeras 360, desligar o start-stop, ventilação do banco do motorista em 3 níveis, freio de estacionamento eletrônico com a função auto hold, os modos de condução do carro você usa girando esse anel e à frente da alavanca de câmbio você tem o carregador de celular por indução, uma tomada USB para integrar com a central, uma outra tomada USB para carregamento e mais a tomada de 12 volts para você colocar um adaptador e também usar como carregador. Aqui na parte superior, no parasol, você tem espelho com cobertura, aliás, um espelho relativamente grande. A iluminação fica nessa porção. Então quando você fecha o espelho, ele automaticamente desliga a luzinha. É uma solução inteligente. Então você tem aqui espelho e luz no passageiro, você também tem espelho e luz aqui no motorista. Aqui na parte central você tem a iluminação
que é convencional, lâmpada incandescente, os botões do sistema BlueLink e o espelho aqui é convencional, com rebatimento mecânico. Parte da frente aqui no T-Cross, banco também forrado em couro, micro perfurado, só que o banco é todo em cinza escuro. O que muda bastante para o Creta é que a espuma aqui ela é bem mais firme do que no Creta, né? Ela é mais consistente. A gente pode também falar aqui do painel plástico duro em cima e embaixo. Porém aqui no meio é plástico, só que ele tem um acabamento diferente. Você vê que tem um acabamento brilhante e aqui uma peça que está imitando, por assim dizer, alumínio. Quando a gente vai para a porta, a gente também vê o mesmo material que a gente vê no painel, com um detalhezinho de um plástico aí também com um acabamento diferente, o couro acolchoado para poder apoiar o braço e o espaço de porta. No caso do T-Cross ele é maior, inclusive ele tem um espaço meio que secreto ali dentro da porta, tá vendo? É um compartimento onde você consegue, por exemplo, esconder uma carteira. E aí, apesar de você ter mais espaço, a delimitação da área do apoio de copa ela não é muito bem definida. Olhando o porta-luvas, a gente vê que o do Creta é um pouquinho maior, a diferença não é tão grande. Aí vocês vão falar, mas tem um espaço adicional aqui em cima. Pessoal, isso aqui no passado era utilizado para uma extensão de funções da central multimídia, que foi suprimido quando a Volkswagen mudou para o Volkswagen Play. Parece um porta-objetos, mas é meio difícil de usar, porque ele é inclinado aqui para baixo. Se ele tivesse uma dobrinha aqui, ou até mesmo um tapetinho de borracha, poderia usar como porta-objetos, mas dessa forma aí, ficou um pouco difícil de utilizar esse espaço que fica um pouco perdido. Entre os bancos dianteiros, começando pelo apoio de braço, couro acolchoado, porém você consegue puxar ele para frente e também fazer ajuste de altura ou voltar aqui na posição inicial. Então, como apoio de braço, a solução do T-Cross é melhor. Levantando, temos aqui um porta-objetos também sem tomadas. Depois, um console com 2 porta-latas, um pequeno porta-objetos aqui e um tipo de porta-cartões aqui. À frente da alavanca de câmbio tem o carregador de celular por indução e 2 portas USB do tipo C. De comandos aqui a gente vai ter essa tomada 12 volts e o botão de partida do carro. Então se a gente for falar de organização de console, o do Creta é melhor até porque aqui é freio de estacionamento convencional. Mas o apoio de braço no T-Cross é mais legal que no Creta. Aqui na parte superior, para-sol, a gente também tem espelho aqui, inclusive a iluminação é automática em LED, né? Abriu e fechou. Só que o espelho aqui é um pouco menor que no Creta. Tem no passageiro e no motorista funciona da mesma forma. Quando a gente vem aqui no centro, ó, luzinha de leitura em LED, né? Agora a diferença aqui no T-Cross é que esse espelho aqui tem tecnologia autocrômica. No Creta é o sistema de rebatimento manual. Ar-condicionado do Hyundai Creta é digital e automático de simples zona. O legal é que você tem botões físicos, então se você quer fazer um rápido ajuste da velocidade do ar, você gira aqui, temperatura aqui, fechar e abrir a renovação, então fica fácil utilizar mesmo com o carro em movimento. Outra função interessante é essa daqui. Se apertou aqui, tem uma luzinha acesa, ele está no modo automático, porém com uma ventilação mais fraca. 3 luzes acesas, modo automático, porém uma ventilação mais forte. E 2 luzes, modo automático, com uma ventilação mediana. Fica mais fácil você fazer o ajuste. Por exemplo, num dia que não está muito quente, você quer o ar no automático, só que você coloca a ventilação mais fraca. Então isso tudo deixa que você configure o ar-condicionado de uma forma mais confortável para o seu estilo de uso. A central multimídia no Creta também tem botões de acesso rápido, botões físicos. Então você vai mexer no volume, é fácil de você mexer ou acessar rapidamente algumas funções. Ela tem tela touchscreen e a diferença é que o carro conta com mapa de GPS embarcado, não depende de nenhum sinal de celular para esse mapa estar aqui. Outra coisa, quando você vai dando aqui zoom out, tá vendo que algumas partes aqui você tem essas linhas verdes, às vezes amarela e até mesmo vermelha? Olha só, isso aí é indicação de trânsito em tempo real. Então o carro consegue receber essa informação e calcular o trânsito quando você está indo aí para algum lugar. Outra coisa que essa central multimídia tem de diferente é um aplicativo de memo de voz. Você está dirigindo, viu alguma coisa, você vem aqui, faz uma gravação rápida e depois você escuta essa gravação. Não é toda central que oferece isso.
Essa central também tem aqui algumas configurações que você pode fazer do ajuste de climatização pela central multimídia. Tem vários ajustes que você consegue fazer do carro aqui, por exemplo. Então você tem funções onde você vai configurar, tá vendo? Assistência ao condutor, painel de instrumentos, luzes, porta, que você configura diretamente pela tela da central multimídia. Você também consegue, por exemplo, mudar o layout aqui da tela de proteção, que é quando a tela da central multimídia está desligada. E é uma central com bastante facilidade para mexer, tá vendo? Você quer desligar a tela para dirigir sem nada aparecendo, você consegue fazer isso facilmente. Você tem até mesmo aqui um ícone para você ir direto no manual do usuário. Eu diria que assim, é uma central que não tem muitos recursos avançados, mas ela tem os principais. Uma coisa importante, aqui, tá vendo, ó, Android Auto e Apple CarPlay, somente por cabo. Não dá para você usar o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio. Então é uma central bastante completa, tem informação do carro, mapa de GPS embarcado, mas poderia ter um Apple CarPlay e um Android Auto sem fio. Tem mais uma coisa legal aqui nessa central. Se você vier aqui na parte de mídia, selecionar aqui fonte de mídia, você vai achar isso aqui. Sons da natureza. Vamos entender isso aqui, ó. Bosque vibrante. Ondas calmas. Dia chuvoso. Lareira. Na verdade, temos aqui sons relaxantes para quem prefere dirigir sem escutar música, mas com algum tipo de som ambiente para acalmar. No Volkswagen T-Cross, aqui nós temos o ar-condicionado digital e automático de simples zona. Só que aqui não tem botões físicos, é um painel touch. Então você tem aqui fechar a recirculação, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, desembaçador do vidro traseiro, e aqui você pode também fazer o controle da temperatura. Tem alguns atalhos. Apertou e segurou aqui, ele vem direto para o mais baixo. Apertou e segurou aqui, ele vai direto para o mais alto. Apertou aqui no meio, ele vem para 22 graus. Então são alguns menus mais rápidos. Você também consegue fazer aqui o direcionamento do ar, ou até mesmo colocar o modo automático. Mas às vezes quando você está dirigindo, esse painel touch não é exatamente a melhor solução. Central multimídia do Volkswagen T-Cross é o VW Play. Aqui é uma tela completamente touch, não existe nenhum botão físico nessa tela de central multimídia. O fato dela ter algumas coisas diferentes, como a possibilidade de você instalar aplicativos diretamente na central. Como por exemplo o Waze, você tem o Spotify, você tem joguinhos, tem a calculadora do Abasteça Consciente e outros aplicativos que você instala diretamente na central. Mas para eles funcionarem corretamente, essa central ela tem que estar conectada, por exemplo, numa rede Wi-Fi, que aí você vai rotear a internet do seu smartphone para poder fazer a conexão e utilizar essas funções. A central também tem a integração de algumas coisas com o carro. Botão do Start Stop é esse botão que fica aqui do lado. Sensor de estacionamento do carro é esse aqui em cima, para abrir o porta-malas. Tem esse daqui para o sistema de auxílio de estacionamento semiautomático que o carro oferece. Você também tem algumas integrações com o automóvel. O computador de bordo do carro, desde a partida, desde o abastecimento e no longo prazo, ele pode ser visto diretamente na tela da central multimídia. Você também tem os modos de condução que você altera pela tela da central multimídia. Outra função também é configurar o painel à frente do motorista, o Active Info Display, que é feito pelo VW Play. Você também tem algumas informações adicionais, como o quanto você está virando a roda do carro, altitude, temperatura do óleo, nível do combustível e temperatura do motor. Tudo isso são informações diretamente do veículo. Então a gente vê que é uma central multimídia que também traz os itens principais, só que o detalhe, essa central aqui permite que você tenha Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio. Então você tem as duas possibilidades, mas a gente não tem mapa de GPS embarcado. Aí é uma questão de preferência muito pessoal, se o usuário vai querer uma coisa mais como a da Creta ou mais parecida com a da Volkswagen, dependendo do estilo de uso. Hora da gente dirigir aqui o Creta. Essa daqui é a chave de telecomando do carro.
Vocês estão vendo aí as funções que tem, que é basicamente trancar e destrancar, liberar o porta-malas e acionar a buzina. Chave presencial da partida aqui. Detalhe, pessoal, porta-copos aqui não é emborrachado, né? Então se você colocar a chave aqui, ele vai ficar no plástico, vai acabar fazendo barulho. Então eu vou colocar aqui no meu bolso, para não ter perigo de produzir um barulho adicional aí por conta da chave. Falando especificamente do painel à frente do motorista, a gente tem aqui contagiros do lado esquerdo do painel, volume do tanque de combustível e temperatura do lado direito e uma tela digital ao centro. Então quando a gente usa os modos de condução que está aqui no botão rotativo aqui embaixo, você pode mudar aqui para o modo normal, ele vai mudar a cor do painel, o modo Sport vai mudar, e o modo Smart ele vai descobrir sozinho como você está dirigindo e vai assumir aquele programa que é mais adequado para a situação. Vou deixar aqui no econômico. Aí aqui no volante, lado direito, você tem um botãozinho aqui de menu, onde você consegue fazer 3 seleções. Essa é do computador de bordo, então você consegue ver ali as informações do computador de bordo. Segunda seleção, indicação de direção. E a terceira, sistemas de assistência à condução e também o nível de atenção do motorista. Então você consegue monitorar todas essas coisas aqui pelo painel e usando o botão do volante mais o cursor para selecionar as opções. Agora vamos para o teste de tachão e lombada, ver como é que o carro se comporta. Primeiro tachão para ver conforto e isolamento acústico. Vamos lá. Vamos ver aqui o comportamento do Creta. Tachão. Suspensão consistente. Não é assim tão dura. Isolamento acústico eu vou colocar como bom. Não é excelente, mas não é ruim. Ele é um isolamento acústico, digamos assim, de intermediário para bom. Mas a suspensão é bastante consistente. Não senti nada de ponto de fragilidade aqui nela. Agora vamos ver a lombada aqui 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui 30 por hora. Vamos lá. Ó, passou bem. Não bateu, não raspou, não indicou fragilidade. Não escutei barulho de acabamento lá na parte traseira. Segunda lombada a gente sabe que é mais difícil. Vamos acertar aqui a velocidade, 30 por hora. Olha, não bateu e não raspou. Mas eu senti um fim de curso na suspensão dianteira. Mas o importante é que não bate e não raspa. Piso desnivelado, acústica e a terceira lombada. Vamos ver? Isolamento acústico aqui melhor. Terceira lombada. Novamente, não bateu, não raspou, mas eu senti o fim de curso. Só que aqui a suspensão está se mostrando mais confortável do que lá no tachão. Quando a ondulação é menor, ela absorve melhor. Terceira lombada, 30 por hora. Também não bateu e não raspou. Então a gente vê que é uma suspensão bem preparada para a situação brasileira. Só essa questão do fim de curso, mas no geral foi muito bem. Agora a manobra de fim de rua, primeira coisa, o carro tem start-stop. Vocês estão vendo aqui que o motor está desligado, né? Porque eu parei aqui. Então, na hora que eu tirar o pé do freio, ele vai dar a partida. E eu já vou aproveitar, botar aqui a câmera 360, aperto o botãozinho aqui no console. Ele já coloca a imagem da câmera 360. Você tem diferentes modos de visão que você consegue escolher aqui no carro. Eu vou colocar esse que dá para ver bem a roda dianteira para vocês verem aí como é que a gente faz o alinhamento da roda aqui no fim de rua. Ó. Tá vendo? Eu vou com a roda aqui no limite do cimento da roda, tá vendo? Onde começa a rua, faz aqui no limite. Ó, agora o carro já está alinhado ali, direitinho. Eu vou até trocar a câmera dianteira, vou colocar essa daqui que dá para ver. Vamos ver qual que fica melhor. Acho que essa aqui fica melhor. Então vamos lá, vamos para a nossa manobra de fim de rua, parando aqui no nosso ponto de referência, volante, 1,5 volta, volante com acionamento elétrico, é uma direção bastante leve. Vamos agora aqui até encostar o pneu na guia, vamos ver se o carro consegue virar os 90 graus. Ó. Nesse ponto aqui a gente tem 90 graus. Avançar mais um pouquinho aqui, até encostar o pneu na guia, ó, encostou o pneu na guia. Voltar aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança as rodas. Ó, o sensor de estacionamento está acusando ali o obstáculo ali na frente. Câmera de ré, tem aqui a opção com a linha de guia dinâmica, só as rodas traseiras ou essa visão aqui mais próxima, né? Essa tem até uma linha ali, se você tiver
que colocar um engate, você fica fácil para você fazer o direcionamento, né? E aqui tá dando para a gente ver muito bem a proporção da rua, né? Olha só, eu saí do centro um pouquinho para a esquerda. Então, para um veículo desse tamanho, né, a gente tem aqui um crossover compacto, eu vou dizer que ele até que usou um espaço relativo. Já tivemos modelos com espaço menor. Mas, no geral, câmera 360 que o carro tem, volante não é muito pesado, eu vou classificar como muito bom aqui o conjunto geral do Creta. Hora de dirigir aqui o Volkswagen T-Cross, chave do Volkswagen T-Cross aqui é do tipo canivete, mas você não usa na prática, né? Você só usa telecomando, você vê que tem aqui uma função a menos do que na do Creta, né? Bom, chave presencial, mesmo problema do Creta, se você colocar aqui no meio, a parte de baixo não é emborrachada, vai fazer barulho, então melhor que você coloque no bolso. Partida por botão, vamos dar uma olhada agora aqui no painel do Volkswagen T-Cross. Aqui a gente tem um painel digital maior, é o Active Info Display. Então é uma tela totalmente gráfica, a gente tem alguns barra-grafes, aqui do lado esquerdo você vai ter aqui a temperatura do motor em barra-grafe, lado direito, nível do combustível, e aí é a tela totalmente digital. Aqui você tem mais funções nessa tela, então usando o botão aqui do lado direito do volante, você consegue ter aqui, por exemplo, sistema de assistência à condução do carro, informação de áudio, aqui se tiver um celular conectado, status, se tiver alguma anomalia no carro é aqui que vai aparecer, e aqui informações do computador de bordo. Quando você entra no computador de bordo, você consegue ver temperatura do óleo, o trip, consumo, vista geral, aqui você tem um geral do computador de bordo em 3 situações, desde o abastecimento a longo prazo, né, e desde a partida. Então você tem situações diferentes, autonomia, velocidade, ou seja, a gente tem mais informações nessa tela e você pode ter alguns outros modos de visão. Então você pode aqui, por exemplo, colocar um modo de visão mais clean, pode colocar esse modo de visão com informações do lado, ou esse modo de visão aqui mais clássico, com o mostrador de velocidade e o mostrador do conta-giros. Tudo isso feito aqui pelo botão pelos botões do volante do lado direito. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, vamos ver como é que o carro se comporta. Aqui já tem uma diferença, né? Freio de estacionamento aqui é o convencional, não é elétrico, como a gente tem ali no Creta. Vamos ver primeiro o teste de tachão, ver como é que o carro se comporta aqui para ruído e conforto. É um carro aqui com tachão. Bom, a gente tem aqui uma suspensão consistente, mas isolamento acústico, claramente, o ruído aqui dentro é maior e a suspensão é menos confortável. No Creta eu sinto menos esse obstáculo. Aqui no T-Cross a gente sente um pouco mais e acaba fazendo um pouco mais de ruído aqui dentro também. Vamos ver a lombada aqui a 30 por hora, como é que o carro se comporta. Acertar aqui a velocidade em 30, vamos lá, primeira lombada. Olha, na primeira lombada, me pareceu que ele passou um pouquinho melhor do que o Creta. Me pareceu. Vamos conferir aqui na segunda lombada. A gente sabe que a gente tem uma lombada mais difícil aqui na segunda. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Aqui, bastante parecido com o Creta, tá? Eu também senti aquela coisa do fim de curso. Não bateu e não raspou, mas o fim de curso aqui eu senti. Vamos ver o piso desnivelado e o silêncio aqui dentro. Vamos lá? Tem mais ressonância. Também senti o fim de curso, não bateu e não raspou. E aqui fica bastante nítida que essa suspensão aqui ela é mais firme, né? Então quer dizer, ela absorve menos a rugosidade do piso e a última lombada também não bateu e não raspou. Então assim, os dois carros são muito parecidos no que diz respeito à resistência de suspensão. Esse aqui é um pouquinho mais arisco, porque ele absorve menos a rugosidade, só que você percebe mais barulho aqui dentro do que no Creta. Vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Volkswagen T-Cross não tem câmera 360 graus, então a gente fez o alinhamento aqui do carro do modo padrão. Esse carro também tem start-stop, tá? Inclusive o botãozinho fica aqui na tela da central multimídia do lado direito. Inclusive quando a gente desliga o sistema de start-stop ele mostra aí no painel, mas
o funcionamento depende da carga da bateria, né, para ele poder desligar o motor. Então a gente está sem carga, ele não está desligando o motor aqui. Bom, vamos lá para a nossa manobra tradicional. Vamos parar o carro aqui, virar o volante, uma volta e meia para virar tudo. O volante um pouquinho mais pesado que aqui no Creta. A assistência elétrica também, mas ele é um pouquinho mais pesado. Bom, aqui ó, o sensor de estacionamento dianteiro já acionou, né? Então a gente tem um gráfico aqui na tela da central multimídia, já percebeu o obstáculo. Aqui eu tenho 90 graus. Vamos até encostar o pneu na guia. Agora encostou o pneu na guia. Voltar aqui o carro para poder desvirar o volante em segurança. Tem câmera de ré, só que não tem linha de guia dinâmica, tem menos resolução que no Creta e só tem esse modo de visão. Então a gente não consegue ter outros modos. O que a gente tem aqui do lado é o gráfico, né, dos sensores de estacionamento que esse carro tem, e os sensores que ele também usa para as manobras, né, do Park Assist, ele consegue monitorar a região aqui do lado esquerdo e do lado direito do carro, né, além de dianteiro e traseiro. Bom, vamos lá, vamos concluir aqui a nossa manobra. Olha pessoal, olhando aqui, eu vou dizer que os dois carros ocuparam praticamente o mesmo espaço para realizar essa manobra na rua, mas a falta da câmera 360 graus aqui, eu diria que faz bastante diferença. A câmera ajuda bastante nas manobras. Retomada 60 a 120, sempre usando aqui o mesmo ponto da estrada, ar-condicionado ligado, vamos lá, pisando tudo. Então, a gente vai ter espaço aqui, né? 90, 100, 110, quase 120, mas o trânsito não deixou. Eu achei razoável para um motor 2.0 aspirado. Aceleração de 0 a 100, primeiro aqui no Creta, lembrando a gente está abastecido com etanol, condição com o maior desempenho possível. O carro já está aqui em modo esporte, programa de estabilidade está desligado. Vou desligar aqui também o ar-condicionado e vamos fazer a nossa largada estolada. Até passar o câmbio aqui para a posição esporte do lado esquerdo. Mas o piso está molhado, tá pessoal? Choveu, mas vamos ver o que acontece nessa situação. Acelerando, saindo. Escorregou um pouco aqui, né? Piso molhado não tem jeito. A gente conseguiu aqui 10.39. Agora na condição normal, ar ligado, modo de condução normal, câmbio na posição normal, programa de estabilidade acionado. Estolando saindo. Subiu. Foi para 10.82. A gente vê que o modo Sport sem o ar faz diferença. Retomada de velocidade 60 a 120, ar-condicionado ligado sempre no mesmo ponto da estrada. Vamos estabilizar aqui no 60 por hora. Vamos pisar tudo agora. Aí depois que ele troca a marcha, ele vem rápido aqui. 90, 110, 120. Um motor turbo faz diferença numa retomada de velocidade. Aceleração aqui de 0 a 100 com o Volkswagen T-Cross. Pessoal, já desliguei o programa de estabilidade. Você desliga o programa de estabilidade usando a tela da central multimídia. Já coloquei o carro aqui no modo Sport, mas se você quiser ter certeza absoluta que está no modo Sport, você vem aqui na tela da central multimídia e também coloca modo Sport, né? E vamos desligar aqui o ar-condicionado para a gente sair com o máximo possível de potência e torque, né? Então, pisando no freio, estolando, saindo. Ó, escorregou um pouco porque o chão está molhado. E a gente conseguiu o 0 a 100 aqui em 9.66. É uma marca mais baixa do que a do Creta. Agora vamos repetir aqui o 0 a 100 com o T-Cross, mas ar-condicionado ligado e também com todas as configurações normais do carro, né? Então o programa de estabilidade aqui no modo normal. Vamos ver se muda aí alguma coisa. Vamos estolar o carro, estolando, saindo. Você vê que o torque desse carro faz ele patinar na saída porque o chão está molhado, né?
9,84, sobe um pouco, mas ainda assim mais rápido que o Creta. A centralização de faixa é um recurso muito legal aqui nesse carro. Você aciona pelo botãozinho aqui do volante, ele põe um volantezinho verde ali na parte superior. E olha só, já está ativo. Eu estou aqui numa região semi-urbana, vocês podem ver que a minha velocidade não é muito alta, então estou na casa aí dos 50 km por hora, e ele está acompanhando a pista. Percebeu que eu estou sem a mão no volante, vou novamente colocar a mão no volante, e aqui na frente temos uma curva para a direita em subida. Olha aí. Olha como ele funciona bem, né? Então, esse sistema de centralização de faixa do Creta, você pode usar mesmo no trânsito da grande cidade, inclusive com o controle de cruzeiro adaptativo que tem a função Stop and Go. Isso acaba sendo um enorme diferencial. Claro que não é para o carro dirigir sozinho, mas você dirige de forma muito mais relaxada. Se você tiver que desviar um pouquinho a atenção para mexer na central multimídia, acertar o ar-condicionado, pegar alguma coisa no banco do lado, esse sistema de permanência, mais uma vez aí na frente, ó, temos uma curva para a esquerda, olha como ele funciona bem. Então é um recurso que faz toda a diferença no Hyundai Creta. O ponto cego aqui no Creta é totalmente diferente. Toda vez que você dá seta, aliás vou dar seta para entrar aqui na rodovia, olha aí, a frente do motorista, ele usa a câmera lateral para projetar a imagem do que tem ali na região do ponto cego. E funciona para os dois lados, né? Então aqui a gente tem o lado esquerdo e tem o lado direito. Isso é muito bom, muito útil, porque você tem a imagem do que está acontecendo. Mas hoje, por acaso, está chovendo um pouquinho. Se você prestar atenção, olha aí, tem uma gotinha ali na lente da câmera. Se a gente fizer para o outro lado, aqui não tem gotinha, mas quando está chovendo bastante, as gotas acabam passando ali pela lente, atrapalhando um pouco. É uma possibilidade de melhoria? Sim, mas de toda forma, ter a indicação do ponto cego com uma imagem toda vez que você dá seta, faz toda a diferença. Aqui na estrada, a gente tem uma outra função. Existe o sistema de centralização de faixa. Quando você aperta, ele coloca ali o volantezinho na parte superior. Mas sem a centralização de faixa, o carro tem também o sistema de permanência. Como é que funciona? Bom, ele está entendendo, tanto é que o ícone lá em cima está verde. Vamos forçar o carro para fora da faixa. Olha, ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mas esse sistema, ele não centraliza, ele apenas traz o carro para dentro da faixa e também dá um alerta sonoro quando você está saindo. Aí, ó. Tá vendo? Aí, tá vendo? Esse barulhozinho é para indicar que você está saindo da faixa. Esse sistema de permanência de faixa, ele só funciona a partir de 60 km por hora. A gente também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Bom, você tem que ligar o controle de cruzeiro. Apertou aqui o botãozinho, ele já coloca ali a velocidade e você escolhe a velocidade que você quer. No caso, essa estrada são 120 km por hora. Aí a gente também tem aqui o controle da distância. Apertando o botão, você pode escolher 4 distâncias diferentes. Até a mais próxima, da mais distante até a mais próxima. O controle de cruzeiro adaptativo já está funcionando aqui no carro, né? O caminhão à minha frente está indo numa velocidade menor do que a que eu programei. Se eu mudar de faixa aqui, olha só, ele passa a acelerar automaticamente até a velocidade de 120 km por hora. E aí ele vai fazendo esse circuito, ou seja, ou ele vai na velocidade que você programou, ou ele mantém a distância em relação ao carro da frente quando ele está andando mais devagar. Junto com esse sistema, você já tem um sistema de permanência de faixa ligado, né? Que você configura se você quer ou não pela central multimídia. Ó. Então, você tem aí o controle de cruzeiro adaptativo, mais o sistema de permanência de faixa. Dá para ligar o centralização? Dá. É só apertar aqui o botãozinho, aí fica ali o volante. A partir desse momento, ó, o volante já fica um pouquinho mais duro, né? O carro se mantém no centro da faixa. Então fazer longas viagens com o Creta, utilizando aí o controle de cruzeiro adaptativo mais o sistema de permanência de faixa, é muito gostoso.
Controle de cruzeiro adaptativo, toda vez que você pisa no freio, você cancela ele. Está cancelado agora. Mas o sistema de permanência e de centralização, ó, continuam funcionando, tá vendo? Os dois estão ativos, então eu estou sem o controle de cruzeiro adaptativo. Aí eu quero reestabelecer o controle de cruzeiro adaptativo. Só apertar aqui o botãozinho do volante, ele já reestabelece para a velocidade que você programou. Então pisou no freio, ele cancela apenas o controle de cruzeiro adaptativo, mantendo os outros dois que você deixou ligado. A gente sabe que esse carro tem 3 modos de condução. Então a gente tem aqui o modo normal com a tela azul, o modo eco com a tela esverdeada e o modo Sport com a tela vermelha. Mas a gente também tem aqui o modo Smart. Deixa eu colocar aqui, pronto, o modo Smart. Ele colocou o Smart lá em cima. O que esse modo faz? Entende como você está dirigindo e automaticamente seta o carro para aquela condição. Você está vendo que o Smart ali em cima, ele está azulzinho. Agora eu vou começar a dirigir o carro de maneira bastante suave. Acelerar bem de leve, fazer uma condução muito parcimoniosa. O que acontece? Ele automaticamente entende como você está dirigindo, ó lá, já colocou o Smart em verde lá em cima. Então ele passou o carro para o modo eco. Agora, se eu começar a dirigir de forma mais esportiva, então vamos lá. Meter o pezão aqui no acelerador, olha lá, já passou o Smart para o modo vermelho, entendeu que você quer uma condição mais esportiva. Então, você deixando no modo Smart, ele vai setar o carro para o seu estilo de condução automaticamente. Isso é uma coisa legal que normalmente você não encontra nos outros carros. Aqui no Volkswagen T-Cross você tem a opção de escolher entre o limitador de velocidade, uma função útil para quando você está, por exemplo, dentro de grandes cidades, você tem ali a velocidade controlada. Então o que você faz? Você programa a velocidade máxima do carro e aí quando você acelera, ele vai só até a velocidade que você acelerou, né? Ele corta o acelerador. Então tem lá uma via com radar de 60 por hora, você tendo esse limitador, você pode deixar. E o detalhe é que quando você pisa no freio, você não cancela o limitador de velocidade, né? Ele continua funcionando. A outra opção é você usar aí o controle de cruzeiro adaptativo. Então você vai para a estrada, escolhe a velocidade, programa a velocidade, no caso aqui eu estou numa via de 120 km por hora. Posso escolher distâncias diferentes em relação ao veículo da frente. Você tem até aqui a tela de assistência, então você pode colocar ali uma distância maior, pode colocar aqui uma distância menor. Então vou colocar aqui uma distância maior. Ali na frente eu tenho veículos andando na estrada na velocidade abaixo aí dos 120. À medida que ele vai chegando no veículo, ele vai diminuindo a velocidade para ficar na distância que você escolheu. Trocou de faixa, não tem carro à sua frente, ele acelera até a velocidade que você programou. Então aqui você tem a opção do controle de cruzeiro adaptativo ou limitador, mas você não tem sistemas de auxílio de faixa. Aqui no T-Cross você também tem modos de condução. Você usa a central multimídia para fazer acesso a eles. Então você tem aqui o modo econômico, o modo normal e o modo Sport. E tem um quarto modo que é o individual. Nesse você personaliza o modo, né? Então você consegue dizer como é que você quer a situação da transmissão, você quer ela normal, Sport ou Eco, a direção, um peso normal ou esportivo, o ar-condicionado numa condição normal ou uma condição mais econômica, e a resposta do ACC, você quer normal, Sport ou Eco. Então, se você está no Eco, o ACC responde de forma mais suave. Se você está no modo normal, intermediário, se está no modo Sport, mais rápida. Então, você não tem um modo Smart, mas você consegue personalizar um modo do jeito que você prefere o carro. Vamos demonstrar o sistema de assistente de frenagem e manobra que esse carro tem. Primeiro você tem que saber se está ativo na tela da central multimídia, no caso aqui já está ativo. Então você está executando uma manobra, atrás do carro tem um cone. Eu vou dar ré com uma velocidade relativamente controlada. Vou soltar aqui o carro agora, olha só. Escutou esse barulho? Foi o sistema freando automaticamente, não fui eu que freiei o carro. Pois bem, esse assistente tem o objetivo de evitar ou mitigar uma colisão. Se não tivesse o assistente,
ele bateria com muito mais força no obstáculo. Então tem até situações que ele consegue frear o carro sem o carro bater. Mas o objetivo aqui realmente é prevenir um acidente maior. E nesse ponto ele funciona muito bem. Revisões, como é que fica aqui com esses dois carros? Fizemos o levantamento das revisões, as 6 primeiras revisões, que nos dois modelos acontecem de forma igual, de 10 em 10 mil quilômetros, ou de 1 em 1 ano aquilo que ocorrer primeiro. Pois bem, o carro da Hyundai, vocês estão vendo aí na tela os números, total das 6 primeiras revisões, R$ 4.631. E o carro da Volkswagen? Vocês também estão vendo aí na tela que as 3 primeiras revisões são gratuitas, você não paga, já está no preço do carro quando você compra. E aí você vai pagar a 4ª, a 5ª e a 6ª. Aí o total é de R$ 3.311. Então em matéria de revisão não tem muita discussão, o carro da Volkswagen é mais vantajoso. E o seguro? Para isso, mais uma vez, contamos aí com a nossa parceira, a Multiclass Corretora de Seguros, que fez a simulação do seguro para os dois carros utilizando exatamente o mesmo perfil de condutor, para as coisas serem iguais, né? E olha só, o que a gente conseguiu foi o seguinte, o T-Cross seguro custando R$ 3.000, com a franquia já reduzida em 50% de R$ 6.200. Hyundai Creta, seguro custando R$ 4.000, com a franquia de R$ 6.200 também já reduzida em 50%. Então a gente vê uma pequena vantagem, mas ela existe, para o carro da Volkswagen em matéria de seguro. Garantia. Aqui, pessoal, existem diferenças. Por quê? O carro da Volkswagen tem uma garantia de 3 anos. Já o carro da Hyundai tem um diferencial que já não é de hoje, já é de algum tempo. A garantia do modelo é de 5 anos. Então, para quem vai ficar mais tempo com o carro, não há dúvida, a Hyundai dá a melhor garantia. Vale destacar que o Hyundai Creta na versão topo de linha Ultimate é um carro conectado. Então ele tem aí o serviço BlueLink, o carro sai com uma linha de fábrica, é uma linha da Vivo, e através dessa linha, utilizando um smartphone e um aplicativo, você consegue controlar diversas coisas do carro de qualquer lugar do mundo. Não é o smartphone comunicando diretamente com o carro, é o seu smartphone comunicando com um servidor, esse servidor se comunica com o carro usando a linha da Vivo. Bom, pois bem, a gente já falou várias vezes do BlueLink no canal, mas o BlueLink tem essa interface. Então, através daqui, você consegue fazer coisas como trancar as portas, destrancar as portas, dar a partida remota no motor. O detalhe é que quando você dá a partida no carro, você consegue controlar, por exemplo, o sistema de climatização. Então eu posso escolher aqui a temperatura que eu quero no veículo, eu posso fazer ajustes aqui para iniciar, parar a climatização ou com os ajustes que já estavam no carro. Eu posso também configurar a ventilação do banco do carro, isso mesmo, ó, tá vendo? Você pode colocar aqui se você quer a ventilação ou não. E você ainda tem ajustes de desembaçamento, se você quer desembaçar o para-brisa ou o vidro traseiro. Então quando você faz a partida remota, você consegue fazer isso. E tem outros controles também. Uma das coisas legais aqui, ó, é a função de abrir janelas. Olha só, mandei o comando para o carro, dei aqui a minha autenticação por digital, você programa se você quer por digital ou até mesmo por um PIN de 4 números, o carro está com os vidros fechados. Eu mandei abrir a janela. Então o que ele está fazendo? Ele entrou em contato com o servidor da Hyundai, o servidor da Hyundai fez a comunicação com o carro com a linha da Vivo e fez o comando de abrir janelas. Então você consegue fazer várias coisas pelo BlueLink, até mesmo disparar a buzina do carro. E você tem mais outras funções, né? Você quer saber mais? Dá uma olhada no nosso vídeo do BlueLink no canal, que você vai entender tudo que você pode fazer com o BlueLink aqui no Hyundai Creta. E no consumo, como é que ficou? Pois bem, fizemos o teste, os dois carros abastecidos aqui com etanol. A situação foi a seguinte, na cidade percorremos 10 km, os dois carros juntos, usados no modo econômico e ar-condicionado ligado. O T-Cross fez 8,1 km por litro, enquanto o Creta fez 7,5 km. Faz bastante sentido esses números, afinal de contas aqui nós temos um motor de cilindrada menor, turboalimentado.
E na estrada, percorremos 30 quilômetros. T-Cross fez 12,5 km por litro, enquanto que o Hyundai Creta fez 11,1. Mais uma vez, faz todo sentido. Assim a gente pode declarar que o T-Cross é mais eficiente em consumo do que o Hyundai Creta. Mais um detalhe que é bom a gente destacar aqui a respeito da posição de dirigir do motorista. Nos dois carros é tudo muito parecido, porque ambos contam com ajuste de altura e profundidade do volante e ajuste de altura do banco do motorista. Então nesse ponto eles são muito próximos. Também outra curiosidade, os dois carros contam com pedal shifts atrás do volante para você interagir aí com o câmbio automático de 6 marchas. Mas aqui a única observação que eu posso fazer é que existe uma suave diferença entre os dois modelos. O carro da Hyundai está mais acertado para uma posição de dirigir um pouquinho mais alta e também privilegia o conforto. Já o carro da Volkswagen, você tem uma posição um pouco mais baixa e tem uma tocada um pouco mais esportiva. Esse é o único detalhe que a gente pode falar entre os dois, porque de resto, no que diz respeito à posição do motorista e os recursos, eles são muito parecidos. E antes das nossas conclusões finais, o preço. Pois bem, em fevereiro de 2024, o Hyundai Creta na versão Ultimate custa R$ 181.990. Esse carro não tem opcionais. O que o cliente pode fazer aqui é eventualmente escolher uma cor diferente e até mesmo a pintura Biton, né, com o teto pintado em preto. Quando a gente vem aqui no Volkswagen T-Cross, esse modelo aqui, no caso a versão Highline, é a partir de R$ 175.990. E por que eu estou dizendo a partir de? Porque esse carro tem opcionais. Por exemplo, o teto solar, né, o teto solar panorâmico, não é série. Se o cliente quiser, ele vai pagar R$ 7.360 a mais. Tem também o opcional, o PACTEC. Nesse PACTEC a gente pode destacar coisas como o farol em LED e também o sistema de Park Assist. Nesse caso, o PACTEC vai custar R$ 3.940. Com todos os equipamentos, que é esse aqui que vocês viram no vídeo, o T-Cross vai a R$ 187.290. Vamos aproveitar para relembrar aqui onde cada um dos carros foi efetivamente melhor do que o seu concorrente. Começando aqui pelo Hyundai Creta. A gente já pode destacar que esse carro tem uma garantia de 5 anos. Também sistema de câmera 360 graus que ajuda muito nas manobras. Essa câmera 360 graus proporciona, entre outras coisas, o ponto cego por imagem à frente do motorista. Banco ventilado, nessa categoria de carro, uma coisa bem rara e que ajuda bastante em regiões muito quentes. Também tem o freio de mão com acionamento elétrico com a função auto-hold. A central multimídia traz GPS embarcado com indicação de trânsito em tempo real que funciona. Nós testamos, eu gostei bastante. Também temos aqui o farol alto automático. Aliás, o farol alto automático está baseado na câmera ali do para-brisa, que trabalha junto com o radar frontal. E aí esse carro tem sistema de centralização de faixa e o controle de cruzeiro adaptativo com o stop and go. As assistências desse carro à condução são efetivamente muito boas. Não podemos esquecer que o carro conta com o Blue Link. Tem uma série de funções, já explicamos isso no canal, e esse aqui, por conta das câmeras 360 graus, né? Pelo Blue Link, você ainda consegue, quando o carro está parado longe de você, tirar uma foto e ver o que está em volta do carro. Isso é muito legal mesmo. Esse carro também tem a suspensão um pouco mais macia e o melhor isolamento acústico. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. Aqui o Hyundai Creta foi efetivamente melhor do que o carro da Volkswagen. E onde o Volkswagen T-Cross ganhou do Hyundai Creta? Eu já vou começar falando da questão do motor, tanto na questão do desempenho, quanto na questão de economia de combustível. Nos dois itens, o Volkswagen T-Cross efetivamente ganhou do Creta, né? A solução de motor 1.4 litro turbo com injeção direta se torna melhor em todos os aspectos. Esse carro também tem um sistema de frenagem automática em manobra, né, em baixa velocidade, que ajuda aquele motorista mais distraído e às vezes pode até prevenir acidente. Também temos aqui o sistema de Park Assist. É um opcional, mas está disponível. Aquele pessoal que tem dificuldade em manobrar o carro acaba fazendo diferença. Outro detalhe, retrovisor interno eletrocrômico, que escurece automaticamente.
banco traseiro com duas posições, né? Mais para mais inclinado, menos inclinado, aumentando o espaço do porta-malas. Isso também ajuda bastante. Melhor espaço no banco traseiro para pernas. Aqui nós temos mais espaço. Esse carro tem as 3 primeiras revisões grátis. O cliente não paga, portanto, as revisões acabam sendo mais baratas. Também temos aqui o Post Collision Brake, que é um recurso caso o carro se envolva no acidente, abre os airbags, ele atua automaticamente nos freios para evitar que o carro continue rolando na pista e se envolva em outros acidentes. Isso é muito importante para a segurança. O step desse carro é normal, não é aquele step fininho, né? Eu gosto de elogiar isso, porque no Brasil, com a buraqueira que a gente tem por aí, acaba fazendo diferença. Esse carro também tem 2 USBs no banco traseiro, então 2 pessoas podem carregar o celular simultaneamente. O farol aqui, quando ele é em LED, que é um opcional, ele tem o autonivelamento. Então é uma tecnologia também que acaba fazendo diferença. E por falar em farol, temos aí o farol de curva, né? Que ele acende o farol auxiliar lá embaixo quando você faz curva. Não podemos esquecer a vetorização de torque, isso é muito difícil de demonstrar em vídeo. Mas na prática quando você está fazendo a curva com o carro, você está acelerando, em vez dele jogar a potência fora, ele freia a roda do lado oposto para transferir o torque para que está apoiada. Isso melhora o handling do carro, o carro fica mais esperto nas curvas. A central multimídia desse carro permite a instalação de aplicativos e tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, coisa que o carro da Hyundai não oferece, o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E também tem um painel digital maior e com mais informações. Novamente, isso aqui não é uma questão de opinião. Nesses pontos, o Volkswagen T-Cross foi efetivamente melhor do que o Hyundai Creta. Mas e aí? Qual dos 2 carros que a gente pode decretar como vencedor desse comparativo? Se vocês acabaram de prestar atenção em todos os itens que eu destaquei de cada carro, a lista de itens é exatamente igual nos 2. Então, não existe aqui um grande campeão, depende muito do uso da pessoa. Mas eu vou dar a minha opinião pessoal, se eu tivesse que escolher esses 2 carros, e aí ia depender diretamente do meu tipo de uso. Então vamos lá, eu levaria o Hyundai Creta na versão Ultimate para casa se eu fosse um usuário muito mais urbano, se eu ficasse mais tempo dentro da cidade, eu preciso utilizar o carro dentro da cidade, eu acredito que o Hyundai Creta acaba sendo um carro mais jeitoso para o dia a dia, pela questão de conforto, pela questão dos assistentes à condução, das coisas que ele tem, até mesmo o Blue Link, que aí você pode fazer um uso maior dentro da cidade, saber se o carro está trancado ou não e tudo mais. Então eu levaria o Hyundai Creta para casa se eu fosse um usuário mais urbano. Mas se eu fosse um usuário que passasse mais tempo na estrada, viajando, e tem aquela coisa do eu gosto de dirigir, indiscutivelmente eu levaria o Volkswagen T-Cross, né? Porque é um carro mais esperto, é um carro mais esportivo, ele tem uma tocada mais divertida. Então, no meu caso, dependeria muito do tipo de uso que eu faria. Portanto, é difícil decretar um vencedor entre esses 2, porque normalmente quando a gente faz os comparativos, e esses carros estão nesses comparativos, eles vão muito bem. E aqui a gente viu que os 2 estão, digamos assim, num pé de igualdade muito grande, mas baseado em tudo que a gente mostrou, você tem que escolher pelo tipo de uso que você vai fazer e o que você vai valorizar mais no carro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.